Quais são os fundos imobiliários que podem te deixar de fato rico? No vídeo de hoje eu vou abrir algumas possibilidades e opções de ativos que eu enxergo que podem fazer a sua rentabilidade avançar demais nos próximos anos. Então é muito importante que você fique até o final desse vídeo de hoje, pois a gente vai abrir relatório gerencial, vou te mostrar algumas informações e o porquê que eu enxergo que esses ativos podem te levar aos seus próximos milhões. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui, todas as semanas no meu canal, eu te trago informações e novidades sobre o mundo dos investimentos e dos fundos imobiliários. Se você não quer ficar por fora de nada, basta se inscrever aqui no canal, tá? Deixe seu like e o seu comentário também ao final do vídeo. No vídeo de hoje a gente vai abordar um tema amplo que é a riqueza. A gente pode gerar riqueza de duas formas, de forma ativa e de forma passiva. Ativa, trabalhando e empreendendo. Passiva, investindo em bolsa de valores, renda fixa ou outros ativos que não dependam diretamente do nosso trabalho. E hoje a gente vai falar sobre um tipo de geração de riqueza passiva, que são os fundos de investimento imobiliário. Mas antes disso, se você fazer uma rápida pesquisa aqui no Google sobre o que é ser rico, aqui já abre algumas opções para você. E aqui a inteligência artificial me traz que, do ponto de vista econômico, uma pessoa rica é aquela que possui um patrimônio significativo, gerando uma renda elevada e acesso a um alto padrão de vida, né? Muito amplo e muito complexo isso aqui. Mas, na minha concepção, a riqueza nada mais é do que você ter um patrimônio que te dê liberdade. Simples assim. Ah, eu vivo com 10 mil reais por mês. É isso que eu preciso para sobreviver. Então hoje, algo próximo ali de 1 milhão de patrimônio bem investido já te traria para essa liberdade, o que te traria para, de fato, uma riqueza econômica. Ah, eu preciso de 15 mil. Então cerca de 1,5 milhão a 1,7 milhão. Então essa é a definição. E vocês podem perceber que é algo extremamente pessoal. Por isso que no vídeo de hoje, além de te falar quais são os ativos, a gente vai fazer algumas simulações também para que você entenda. Vamos aqui fazer algumas simulações sobre liberdade financeira, que é o sinônimo aqui que a gente adotou para riqueza. Vamos supor que uma pessoa comece a investir hoje com R$0, ela não tem nada de patrimônio, pelo contrário, ela está começando hoje. Só que ela vai fazer um investimento mensal aqui na casa de R$500, né? Vamos supor que essa pessoa hoje ganha cerca ali dos seus 5 mil reais e quer destinar 10% disso para os seus aportes e os seus investimentos. Há uma taxa de juro mensal que hoje dá para tranquilamente ser na faixa de 1% ao mês e essa pessoa hoje tem ali por volta dos seus 25 anos, tá? Nos próximos 10 anos, se a gente calcular, lá com seus 35, essa pessoa já atingiu ali a faixa dos 115 mil, né? Que vai dar para ela mais ou menos ali um pouco mais de R$1.000. Com 20 anos de investimento, essa pessoa já chegou próximo dos 500 mil reais, que já daria para ela cerca de 5 mil reais por mês. Lembrando que a gente não está levando em consideração a inflação aqui nesse cálculo, ou seja, de fato, a gente leva em consideração que ao investir no mercado imobiliário e nos fundos imobiliários, eles corrijam esse valor ao longo do tempo. Ou seja, esses 494 mil, né, que eu estou arredondando aqui para 500 mil, seria basicamente esse valor, né, esse poder de compra que 500 mil tem hoje daqui a 20 anos corrigidos, né? Então, é bem importante a gente levar isso em consideração. E se essa pessoa, né, investir por 25 anos, ou seja, quando chegar aos seus 50 anos, ela teria quase R$1 milhão, ao que representa R$1 milhão hoje, o que daria para ela cerca de 10 mil reais a valor presente. Então, a gente está falando aqui de uma pessoa que aos 50 anos já teria um valor de 10 mil reais caindo na sua conta todos os meses, o que de fato, para a grande maioria da população, já representaria sim, mesmo que não a liberdade completa, né, mas grande parte do que precisa para sobreviver ao longo dos meses. Então perceba o poder dos juros compostos e do longo prazo aqui na nossa conta, né? Essa pessoa teria investido apenas 150 mil reais ao longo desses 25 anos e teria em juros 789 mil reais. Isso daria o total de quase R$1 milhão. Mas se essa pessoa pudesse aumentar o seu poder de aporte ao longo do tempo e conseguisse uma média de R$1.000 por mês, com 25 anos de aporte, né? Lá
aos seus 50 anos, ela já teria R$1.800.000, né? O que representa R$1.800.000 a valor presente. Total investido, 300 mil, juros, 1.500.000. Essa pessoa conseguiria tranquilamente entre 15 a aproximadamente R$20.000 de dividendos todos os meses na sua conta. Mas para isso acontecer, com toda certeza essa pessoa precisa investir em bons ativos. Ativos esses que garantam para ela longevidade, ou seja, aqueles ativos que para o longo prazo serão assertivos, trarão dividendos, potencial de valorização e protegerão essa pessoa da inflação ao longo dos meses. E nessa parte do vídeo a gente vai falar sobre quais ativos que eu enxergo hoje, em 2025, que pode nos próximos 10, 15, 20, 30, 40 anos continuar performando bem e trazendo essa boa rentabilidade. O primeiro fundo imobiliário que eu percebo que tem possibilidade de nos próximos anos e décadas te trazer um alto retorno é o GARI 11. Fundo imobiliário hoje de varejo, de renda urbana, que se posiciona muito bem em vários estados do país. E hoje, por menos de R$10 é possível já comprar uma cota desse fundo imobiliário. Aqui eu estou com o último relatório gerencial dele aberto para te trazer as principais informações. É um fundo de 1,3 bilhão de reais, 39 imóveis sobre a custódia aqui do fundo imobiliário, valor patrimonial de cota R$ 9,00, então ele está sendo negociado nesse momento muito próximo do valor patrimonial, o que é muito bom, né? A gente tem uma possibilidade de comprar ele bem mais barato. São quase 380 mil cotistas, um ponto super importante, vacância zerada, ou seja, todos os metros quadrados do fundo imobiliário estão alugados a um prazo médio de contratos de 12,4 anos. Então é um ótimo fundo imobiliário que nos garante longevidade, segurança de longo prazo e potencial de crescimento muito forte, pois a gestão desse fundo imobiliário vem se mostrando muito ativa ao longo desses últimos anos, trazendo novos imóveis e novas estratégias aqui para esse fundo imobiliário. Aqui a gente pode ver o guidance de dividendos, ou seja, a expectativa de dividendos que a gestão tem aqui para o fundo imobiliário nos próximos meses. Hoje é um fundo imobiliário que vem entregando na casa de 8 centavos por cota e pode ficar até o final de 2025 entregando entre 8 até 9 centavos, né? Então ele pode ter um incremento de renda até o final desse ano, que é bem interessante. É um fundo que pode chegar a pagar algo próximo de 1%. Para um fundo de tijolo é de fato uma rentabilidade muito importante. Quando a gente fala da tipologia dos imóveis, ele tem 39 imóveis e são dois tipos: logístico e renda urbana, tá? Mas a renda urbana se destaca por ser mais opções aqui dentro desse fundo imobiliário. 100% aluguel de longo prazo, é um aluguel atípico que esse fundo imobiliário possui, ou seja, se um contrato como esse for quebrado, a multa restante para o inquilino que quebrou esse contrato é o restante dos aluguéis ali que ficaram faltando. Então isso protege muito o fundo imobiliário. Hoje são 6 inquilinos diferentes em 14 estados do país. Aqui nesse mapa a gente pode ver como eles estão divididos. E muito interessante a gente perceber que a gente tem imóvel na região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Ele está bem diversificado aqui pelo país. E quais são esses inquilinos? Carrefour, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Almanara, Air Liquide, entre outros grandes inquilinos aqui que esse fundo imobiliário possui. Então, de fato, ele tem uma vasta rede de imóveis pelo país com grandes inquilinos, contratos de longo prazo, um fundo que está pagando um bom dividendo, ainda está descontado e tem sim um grande potencial de valorização e de crescimento no longo prazo. Para quem está buscando uma riqueza ao longo dos anos, ao longo das décadas, esse pode ser, de fato, um fundo imobiliário bem interessante para a sua estratégia. O segundo fundo imobiliário que eu entendo que faz sentido aqui para a sua carteira e para uma estratégia de longo prazo é o BTLG11, fundo imobiliário de galpão logístico. Aqui a gente tem as principais informações desse fundo imobiliário. São 34 imóveis atualmente, uma vacância também baixa, né? A gente está falando de uma vacância financeira aqui de apenas 1,9%, quase 400 mil investidores aqui nesse fundo imobiliário. Hoje é um fundo que inclusive está negociando até abaixo do seu valor patrimonial, o que abre um cenário muito bom de compra e de oportunidade. Aqui a gente está vendo o guidance de rendimentos desse fundo.
é um fundo que hoje negocia abaixo dos R$100 e pode entregar entre 78 a 83 centavos de dividendos, tá? Nos próximos meses, até o final de 2025, é o que a gestão traz aqui para a gente. E a gente pode ver aqui agora um pouco da carteira de inquilinos desse fundo. A gente está falando aqui de Açaí Atacadista, Unilever, Amazon, Nestlé, entre outras grandes marcas já reconhecidas pelo país. Aqui a gente pode ver a localização desses imóveis e a gente percebe que 90% da área bruta locável desse fundo imobiliário está no estado de São Paulo, principalmente nas regiões metropolitanas, principalmente a 30, 60 e 90 quilômetros do centro de São Paulo. É a estratégia que a gestora buscou para esse fundo imobiliário, né? Principalmente quando a gente fala de fato do e-commerce, empresas de varejo estão de fato buscando esse tipo de imóvel para que seja um fator competitivo, né? E assim eles consigam entregar as suas mercadorias para um cliente final em prazos muito curtos de tempo. Então esse tipo de imóvel está sendo bem concorrido quando a gente fala de logística. Quando a gente fala em rentabilidade desse fundo ao longo do tempo, é bem interessante a gente olhar para esse gráfico. De junho de 2019 até junho de 2025, o fundo imobiliário conseguiu bater os principais indicadores de mercado, o CDI líquido, o Ibovespa e o próprio IFIX. A gente pode perceber que o BTLG teve rentabilidade acumulada de 65% contra 56% do CDI, 43% do Ibovespa e 36% do IFIX. Então é um fundo que vem com estratégia muito boa, batendo os principais indicadores de mercado e tem uma possibilidade de continuar muito fortemente fazendo isso ao longo dos próximos anos. Então os pontos mais importantes do BTLG são imóveis muito bem localizados, contratos de longo prazo com grandes empresas, potencial de valorização e distribuição de dividendos e um histórico muito interessante de bater os principais indicadores de mercado. Esse é um outro fundo imobiliário que eu olharia com muito carinho para a minha estratégia. E o terceiro fundo imobiliário que eu olharia com muito carinho agora é o Hedge Fund KNHF11, gerido pela Kinea, que é um braço do Itaú dentro do mercado de fundos imobiliários. As principais informações desse fundo imobiliário são 1,95 bilhão de patrimônio atual, valor patrimonial de R$ 98,00 e atualmente é um fundo que está sendo negociado próximo a R$ 90,00. Ou seja, ele tem uma estratégia alternativa de investimentos na qual engloba cotas de outros fundos imobiliários, CRIs, imóveis, entre outras coisas. Então, quando a gente fala de hedge fund, a gente fala de um fundo imobiliário híbrido, que pode trazer qualquer tipo de segmento e ativo para dentro da sua estratégia. O que, na minha visão, desde que a gente tenha um time de gestão muito bem alinhado e experiente em mercado, pode trazer muita oportunidade, pois os gestores vão buscar aquilo que de fato se torna atrativo no momento da compra. E o time de gestão da Kinea, na minha concepção, já se provou muito em outros cases, como KNRI, KNCR, entre outros ativos que eles já colocaram à mão. Um pouco da rentabilidade desse fundo imobiliário a gente já pode perceber quando a gente olha para o retorno da carteira de fundos imobiliários que eles possuem. Contra o IFIX, a gente pode perceber que de junho de 2023 até julho de 2025, enquanto o IFIX performou 12%, a carteira de FIIs do KNHF performou 24%, ou seja, o dobro da performance do índice de mercado. Esse resultado é excelente para quem investe em fundos imobiliários performar o dobro. E o time de gestão entregou esse resultado para o cotista. Agora a gente pode ver aqui o guidance de dividendos desse fundo imobiliário. Ele vem entregando na faixa aqui de R$1 por cota, mas o guidance dele traz que ele pode entregar entre 95 a R$1,05 até o final de 2025. Então, é um fundo que também pode aumentar um pouco o seu dividendo aí nos próximos meses. E quem vem comprando próximo a R$90 está conseguindo uma rentabilidade muito boa, acima de 1% aqui todos os meses em mercado, o que faz que seja uma rentabilidade interessante para longo prazo. Aqui a gente pode ver a carteira imobiliária do fundo. A gente tem 2 ativos localizados em São Paulo, uma na Avenida JK, na Juscelino Kubitschek, e outro na Avenida Horácio Lafer, em São Paulo. São 2 ativos de lajes corporativas, ambos com vacância zerada, isso aqui é bem interessante a gente observar, e um pouco dos locatários. A gente tem aqui Redditor, Banco BMG,
são alguns dos inquilinos desses ativos. E a receita de reajuste que a gente tem aqui, como esses contratos são corrigidos ao longo do tempo, é pelo IPCA e GPM, dois indicadores de inflação. Ao todo, são 22 inquilinos nesses imóveis, o que traz para a gente também uma diversificação bem interessante. Mais recentemente, a gestão trouxe também um shopping para dentro da operação. Então, como eu falei anteriormente, um hedge fund como o KNHF pode ter um pouco de tudo aqui. A gente já passou pela carteira de FIIs, está na carteira imobiliária e ainda tem uma carteira de CRIs, né, de dívidas imobiliárias que esse fundo imobiliário possui. A gente dá uma olhada aqui, é um shopping Uberaba, que fica em Minas Gerais, taxa de ocupação de 94%, então uma taxa de ocupação muito boa e um valor de transação de 146 milhões de reais. Um resultado total de 41 milhões de reais em 2024. Então, é de fato um ativo que traz uma rentabilidade muito boa aqui para o fundo imobiliário. Aqui mais abaixo a gente pode ver um pouco da carteira de FIIs, quais são os ativos que eles possuem. O fundo está com algumas reservas financeiras. Aqui a carteira de CRIs, como eu falei anteriormente, a carteira de dívida do fundo imobiliário. E aqui a gente encerra o relatório gerencial. Então a gente pode perceber que ao investir em um fundo como esse, a gente dá uma grande liberdade para o gestor, para ele investir em vários ativos diferentes, buscar as principais oportunidades e assim consolidar o fundo imobiliário como um bom ativo. Eu entendo que esse fundo imobiliário, para quem está buscando uma estratégia híbrida, diversificada e com um bom dividendo, uma boa rentabilidade, faz total sentido para a sua estratégia. Esses são 3 fundos imobiliários que eu entendo e julgo que para uma boa estratégia de longo prazo e diversificada faz bastante sentido. Mas você não pode ter apenas 3 fundos imobiliários na sua carteira. Uma boa carteira de fundos imobiliários que se protege de qualquer tipo de crise tem que ter pelo menos 10 e no máximo 20 fundos imobiliários na sua carteira. Ter uma estratégia completa que te leve do ponto A até o ponto B, que é a sua liberdade financeira, faz total sentido. E eu sei que você, muitas vezes, não tem tempo para estar acompanhando o mercado de perto, sente dificuldade em estar observando quais são os melhores ativos, porém, eu posso te ajudar com isso. Você pode ter acesso agora a uma estratégia completa de fundos imobiliários dentro da carteira Oreo. Vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Por menos de R$1 por dia, você pode ter acesso a uma estratégia completa de investimentos em fundos imobiliários feita por um analista certificado, um analista profissional com mais de 10 anos de experiência em mercado. Somente essa estratégia, no primeiro trimestre desse ano de 2025, teve uma rentabilidade de 7% em apenas 3 meses. Se você quer conhecer mais, o link está na descrição desse vídeo. Por menos de R$1 por dia, você pode ter acesso a uma estratégia completa. Então esse foi nosso vídeo de hoje, um vídeo no qual eu abordei como buscar uma riqueza ao longo do tempo através do mercado de fundos imobiliários. Se você já conhecer esses fundos imobiliários ou não, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Eu quero saber a sua opinião sobre essas escolhas que eu trouxe hoje. Até um próximo vídeo. Já deixa o seu like. Tamo junto.